Bem, amigos, estamos nós de novo. Olha aqui nós outra vez para essa oitava aula do nosso curso Deus Uno e Trino. Hoje nós vamos falar das pessoas divinas. Tem um sentido muito preciso. O termo pessoa, ele tem um certo sentido no hebraico, mas é pobre, porque o hebraico é muito do concreto. O conceito filosófico de pessoa foi desenvolvido pelos gregos, né? Toda a filosofia grega está por trás disso, são esses conceitos. E os teólogos e o magistério da igreja aproveitaram de todos esses conceitos para a formulação do dogma, né? Por exemplo, um dos que precisa a noção de pessoa é Boécio, Severino Manlio Boécio, e diz que pessoa é aquela substância individual de natureza racional. No fundo, é um indivíduo. Que indivíduo é esse? É o sujeito único, mas racional. Porque único é um determinado cavalo, mas esses não são racionais. Então, esses não são pessoas. São, de uma maneira, individuais, né, mas não têm a natureza inteligente. Nós podemos aplicar a Deus o conceito de pessoa, mas depurando das imperfeições presentes nas criaturas. Por exemplo, o homem é racional, mas o racional, mais do que uma qualidade, é sim uma qualidade, mas denota uma certa limitação, porque o racional vem da razão, do raciocínio. Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Nós chegamos a uma conclusão através de um passo a passo, um através do outro. Mas se nós fôssemos mais espertos, mais inteligentes, iríamos direto para a conclusão. Isso pode ser visto, por exemplo, em coisas matemáticas. Eu, outros que têm menos conhecimento, chegamos a umas determinadas conclusões, mas nesse esforço laborioso. Um matemático que toda a vida trabalha com isso, para ele isso é óbvio. Ele vai direto à solução sem precisar demonstrar aquilo, sem precisar do passo a passo. As mães também têm essa intuição, chegam à verdade sem passar pelos intermediários. Então, Deus é inteligente, mas não é racional no sentido próprio da palavra, né? Porque é mais do que racional. Mas vale a definição, se quisesse puser de natureza intelectual. Então, em Deus, o conceito de pessoa não vai designar a essência divina, a divindade, mas algo mais. O que é esse algo mais? As três relações reais, como nós vimos na aula anterior: paternidade, filiação e inspiração passiva, que corresponde ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, Deus é trino em pessoas, mas é uno na essência, uma só essência. A essência é numericamente una, é uma e a mesma. Não é a mesma que se multiplica em muitos indivíduos, como são os cavalos, né? A mesma essência de cavalos se multiplica em diversos. Cada um deles é um cavalo, tem a mesma essência, mas cada uma delas está participada, está inerente, está encarnada num cavalo concreto. Agora, a pessoa do pai, o pai está aqui, o pai, né? Olha só aqui com a sua auréola, né? Um homem já de barbas brancas e cabelos brancos. A gente quer denotar com isso a sabedoria dos antigos, que em geral é assim, mas nem sempre, né? Mas os antigos têm essa sabedoria que dá a experiência de muitas coisas, podem ter, né? E aqui o pai que está
no céu, está lá nas nuvens, para além das nuvens, e com as mãos em uma atitude de proteção. Quem protege é o Pai. O Pai é a fonte e origem de toda a Trindade. Ele não procede de nenhuma outra pessoa divina. Ele não procede da essência, não há uma procedência da essência, como se a essência gerasse o Pai. Não, o Pai, que na sua essência é Deus, é o princípio de toda a Trindade, né? E é um princípio sem princípio. Puxa vida, né? Um princípio sem princípio, não só no tempo, mas do ponto de vista metafísico. É um princípio sem princípio. Não é originado de ninguém. E o que faz ele? Ele comunica a sua própria essência divina ao Filho. Ao pensar em si mesmo, forma uma imagem do que é Deus, e essa imagem é tão poderosa e tão forte que subsiste em Deus como uma pessoa. É a pessoa do Filho gerada, vamos dizer assim, intelectualmente. E ele comunica, junto com o Filho, a sua essência ao Espírito Santo, né? Constituindo, então, os dois com ele, desde toda a eternidade, um único e mesmo Deus. Puxa vida, né? Ele está falando, mas isso parece só palavras, né? Como diz o Shakespeare, né? Words, words, words. Não, mas as palavras são conceitos, correspondem a algo real, algo mágico, misterioso, que eu não alcanço, mas que eu venero. E volto a dar aquele exemplo, né, do professor ateu que criticava o cristianismo, dizendo para os seus alunos: olha só o que vocês adoram. Era professor de matemática, né? Um Deus que é um mais um igual a um. Deus está errado do ponto de vista matemático. E aí um aluno: professor, eu posso? Pode, posso o quê? Mostrar uma coisa aí na frente aí a respeito da fórmula. Pode vir, sim, o professor está surpreendido. Olha, Deus é amor. E o símbolo do amor é a multiplicação, e não a soma. E a multiplicação nos dá, então, 1 vezes 1 igual a 1. O professor ficou, né, pensativo, pelo menos. Né? Quem disse que a equação dele estava certa e não a do aluno? Isso é um argumento ad hominem, né? Porque Deus não é soma, não é essa multiplicação. Mas isso para dizer que, às vezes, a gente faz uma ideia errada das coisas e vai por um caminho e chega e diz que não dá. Aí alguém vai lá e muda o mais, põe 2 tracinhos e cada um transforma em vezes e tudo se esclarece. Né? Esse Deus, né, tem um sentido, em sentido genérico, é pai de todos os homens. É verdade. Né? Deus é pai como é Deus criador e não rejeita as suas criaturas. É pai também, de uma maneira mais intensa, de todos os batizados. Mas é pai em sentido mais próprio e exclusivo do seu filho unigênito. Por isso que Cristo diz: suba ao meu Pai e vosso Pai. Ele não diz nosso Pai, né? Diz sim, a vez de rezar, Pai Nosso, mas não é ele que está rezando aí. Ele distingue: suba ao meu Pai e vosso Pai. E meu Pai e vosso Pai, está certo, né? Então, nós somos irmãos de Cristo, mas num sentido próprio, né, de gerado, né, da geração, é só a segunda pessoa da Trindade que tem unida a si a humanidade de Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. O Filho é unigênito, o único gerado. Então, o que constitui a pessoa do Pai é a paternidade. O Pai, por sua vez, por ser eterno e Filho também, nunca esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Pai, e depois a gente podia dizer, e nenhum dos dois sem o Espírito Santo. Por quê? Porque se tratam de relações eternas.
no caso, uma geração eterna. O pai é agênetos. O que é agênetos? A é a preposição de negação, não. Gênetos é gerado. Por isso, gênese é origem, não tem sem origem. Em latim, ingênito, não gerado em português. Caminhemos, né? O que é geração? É a origem de um ser vivo a partir de outro, é a proveniência de um vivo a partir de outro, resultando o quê? Em uma semelhança de natureza. A mamãe zebra gera um filhote zebra, a zebrinha. Ok, um gera o outro e comunica, de alguma maneira, a sua natureza, né? Mas comunica a natureza num ser distinto. Então, a gente aplica a Deus, mas de uma maneira analógica. Por que é analógica? Em parte igual e em parte diferente. Em Deus, a geração do Filho é eterna. Não há um antes nem um depois. Já mostramos e falamos que Deus é eterno, ou seja, um eterno presente. É uma geração, né, que está acontecendo agora, nesse instante, e é um ato imanente de conhecimento do Pai. O Pai que, conhecendo, gera um conceito, que é análogo ao conceito humano, mas esse conceito é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Essa teologia da Trindade está aqui no início do Evangelho de São João. Um. E esse verbo, o que é esse verbo? É a palavra. Mas é a palavra que ela pode ser escrita, pode ser pronunciada e pode ser pensada. Em filosofia, a gente sabe que a gente não fala nada sem pensar, pelo menos não devia. Então, eu penso numa coisa e exprimo esse meu conceito. Eu formo dentro de mim um conceito e ordeno, né, o cérebro ordena para os músculos da boca e da língua para emitirem esse som, né, na língua que eu quiser, né, homo, latim, né, aquela língua que eu queira, que eu saiba, né? Mas então isso só denota que é um comando do cérebro que escolhe o output final, né? Como é que vai sair no final. Mas então antes do verbo escrito ou verbo falado, existe o verbo mental, o verbo mentes. E o verbo da mente de Deus é o Filho. E isso não é só da mesma natureza, como dizia no caso da zebra, mas é numericamente igual. Ao pronunciar o Filho, comunica-lhe a própria substância, dá a participar o seu próprio ser, a sua própria substância, que é um ato de ser eterno. Ato de ser aquele que eternamente existe como ser sem limitação de essência. E o Pai, então, é uma imagem perfeita de Deus. Não é aquela imagem de uma fotografia que tem uma certa semelhança de uma caricatura, de um selfie, daquilo que você está vendo na tela de um celular ou está vendo no espelho. Não. É tão perfeito que há uma identidade de natureza, mas há uma distinção de pessoa, que o filho é outro que o pai, né? O filho não é o pai, embora os dois compartilhem a mesma natureza. É uma identidade, o filho que é unigênito. Então a gente vê que, Felipe, quem me vê, vê o pai. Eu e o pai somos um. Está aí. E o pai, Deus está aí. Onde é que está Deus? No céu, na terra, em toda parte. Mas está no Pai, principalmente no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
e Deus está por trás de todas as coisas. Trago essa imagem, né, para dizer que Deus e Cristo está por trás de todo o universo, por trás da cidade, por trás das nuvens, por trás de tudo aquilo que ele criou. E esse por trás é dentro, é sustentando no ser, né, sustentando e protegendo. E depois nós vamos falar da providência divina, Deus que cuida de todos os seus filhos. Então a gente pode estar subindo lá nos cumes da Trindade, mas pode ter a certeza que isso tem uma aplicação prática, porque nós somos filhos de Deus em Cristo e o Espírito Santo nos faz clamar Abba, Pai. Então a gente vai longe, né, nas considerações da Trindade. O nosso padre fazia oração, fazia leitura com livros sobre a Trindade e ficava feliz da vida quando, nesses tratados clássicos, por exemplo, um Garrigou Lagrange, conseguia compreender alguma coisa ali, né? Eram luzes de Deus, mas também ficava feliz quando não entendia, porque Deus é tão grande que não cabe na nossa cabeça, né? A gente entende e não entende e vê em sombras. E a gente diz que no céu veremos tal como é, mas não adianta, porque a nossa inteligência é muito limitada. Deus vai preencher toda a nossa inteligência e todo o nosso coração. E não cabe mais, a gente está transbordando, né? E a gente tem a consciência desse transbordamento. O que a gente entende já dá para dizer que é demais, né? Que é demais, que nos supera totalmente e, ao mesmo tempo, a gente vê que sobra, sobra e sobra muito, que é uma distância infinita entre a nossa capacidade de conhecer e o ser conhecível de Deus. Quem é que entende a Deus? Só Ele mesmo, né? E esse entendimento de Deus a si mesmo é o que gera o próprio Filho. E o Espírito Santo procede do amor mútuo do Pai e do Filho, né? Essa reverberação de luz, né? Isso aqui, essa imagem pode ser fotomontagem, pode ser o que for, mas o Espírito Santo aqui, a pomba, né? Simboliza aqui a paz, o animal manso, e é o amor, aquele que não é capaz de fazer mal a ninguém, né? Então, esse símbolo do amor que irradia luz e calor para todos os lados. Né? Luz e calor, luz para a inteligência, calor para o coração. É o título de um grande escritor brasileiro que é pouco badalado. Não é? O Padre Vieira é muito badalado, mas é muito gongórico e barroco nas suas construções. Ele constrói mais, muitas vezes, para a inteligência, para o sentimento aí, mas o padre Manuel Bernardes fala para a inteligência e fala para o coração, são homilias mais práticas, né? Mais para a vida, sem deixar de ter uma grande beleza poética também. Então, essa beleza poética, esse amor, vem do Espírito Santo, né? Ele que é amor mútuo do Pai e do Filho, e faz com que amemos a Deus como nosso Pai, a Jesus Cristo como nosso irmão e ao Espírito Santo como nosso consolador. João Paulo II, sempre profundo, né? Num discurso, fala de dois tipos de amor. O amor essencial, que é um atributo da essência divina, né? Que corresponde por igual aos três. Que é isso aqui, né? Corresponde, então, um amor essencial em Deus, né? Por igual aos três. E um amor pessoal que é próprio do Espírito Santo e o distingue realmente das outras duas pessoas divinas. Então, Deus é o amor, Deus caritas est. De acordo, então Deus, é o Deus único que é amor. Mas dentre as pessoas, qual é aquela que simboliza mais o amor, que é fruto do amor para o Pai com o Filho? É o Espírito Santo. Então a gente pode, metaforicamente, atribuir o amor
mas ao Espírito Santo, né, que é quem nos dá essa luz e esse calor que incendeia os nossos corações e os nossos rins, né, que queima com o fogo do Espírito Santo. Uriim, né, Santo Espírito, queima com o fogo do Espírito Santo, nessa imagem do fogo, né, que veio em Pentecostes, né? Está afogueado, sim. É o amor aí. E o Espírito Santo é o quê, então? É o amor e a doação mútua entre o pai e o filho, o nexo, o que os une. E o que une? O amor. O ódio é o que separa. Então, na relação de Deus com os homens, é também a maior doação, o maior bem. Deus é assim, né? E o Espírito Santo é particularmente, né? Nele, no Espírito Santo, através dele, recebemos o amor e a vida de Deus. A divinização do homem, a sua elevação sobrenatural como filho de Deus no batismo é obra que se atribui ao Espírito Santo. É ele que nos introduz no mistério de Cristo e nos chama à santidade do Pai. É quem inspira em nós esse dizer, esse clamar, Abba Pater. Está de novo, né? Espírito Santo e os raios luminosos aqui em todas as direções. Isso é tirado lá da Catedral de São Pedro, lá dos fundos, né? A gente vê nas cerimônias lá o baldaquino, onde está aqui o altar, e o altar da confissão, onde o Papa celebra a missa, justo em cima ao túmulo do apóstolo Pedro, príncipe dos apóstolos, o primeiro dos papas, o vigário de Cristo na terra. Mas lá no fundo, atrás do baldaquino, atrás de onde se sentam cardeais, tem um vitral. E esse vitral, a RAI costuma né, focar nas suas verdadeiras reportagens e filmagens, aparece esse vitral com o Espírito Santo. E aqui eu falo de uma questão, que é a questão do filioque, né, que deu cisma. Não foi ela que deu origem ao cisma, esse foi o pretexto. Né? Em latim, eu posso usar, né, a preposição e de duas maneiras, quando eu quero dizer A e B. Né? O filho e o pai. Né? Filius et pater. Filho e pai. Pater et filho. Ou eu posso dizer o pai e o filho também. E aí a palavrinha que, né, junto com a última palavra, indica o e. É uma maneira, em vez de ter três palavras, eu tenho só duas. Então, patre filioque é o pai e o filho, que não figurava no símbolo de Constantinopla de 381. Tá bom, mas isso não quer dizer, porque não está num símbolo, não seja uma verdade. Né? Nem todas as verdades estão no símbolo. Mas já o Papa Leão, São Leão Magno, que se comemora no dia 10 de novembro, tinha dito e afirmado e confessado, no ano 447, o filioque. Baseada no quê? Numa longa tradição latina e alexandrina, né? de Roma e de Alexandria, né? Pater filioque. E o uso dessa fórmula no credo foi sendo, pouco a pouco, admitido na liturgia latina, mas a Igreja Ortodoxa não quis admitir isto. Né? Em 867, Fócio se opôs ao filioque, para dizer que o Espírito Santo procede só do Pai. Só do Pai, esse exclusivismo. Se ele dissesse procede do Pai, nada a objetar, está certo. Mas quando diz só do Pai, isso é um pretexto para se separar de Roma. Né? As velhas brigas políticas influindo na religião. Então,
o catolicismo tem e aceita o Papa como primaz geral de todos, não só o primeiro, mas como sucessor de Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu. Cristo disse isso a quem? A São Pedro, e não a todos, ao bispo de Roma. Então, o bispo de Roma é o que dá a última palavra, né? Tanto nos concílios quanto individualmente. E é quem diz com a nossa autoridade, que é de Pedro e de Paulo, que é de Pedro, né? Que é de Pedro e, portanto, é de Cristo. Quem é o vigário de Cristo na Terra é o bispo de Roma, e não o bispo de Constantinopla ou de Alexandria. Em 1054, Miguel Celurário rompe com a Igreja e inicia, então, o cisma do Oriente. Então, isso perdura até hoje, né? A gente tem que rezar para que todos voltem a ser um só rebanho e um só pastor. Mas o que eu quero distinguir aqui é que é a questão do filioque a qual nós voltamos, né? Então, o magistério da Igreja não muda, mas pode completar. E completa com o quê? Com a adição do filioque, que o Espírito Santo procede também do Filho. Isso é legítimo, como a gente pode ver pelos textos do Novo Testamento, já aduzidos anteriormente, né? O Espírito Santo, que eu enviarei em nome do Pai. Então, basta ler São João, aquele discurso da última ceia, para a gente ver. O que é legítimo é dizer o Pai, através do Filho, per filium, né? Passando pelo Filho. Então, aqui está, né? Alfa e Ômega, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, né? Procede do Pai e do Filho. Não haveria uma simetria aqui, né? Uma simetria, né? Se não houvesse essa procedência. Não, é legítimo dizer isto. E olha só, então, aqui os americanos, né? Como fazem um simbólico. A igreja ortodoxa grega, etc., diz o Pai, e do Pai procede o Filho, e do Pai procede o Espírito Santo. Mas eles têm que cortar, o que está faltando aqui? Ele tem que cortar essa base aqui, né? Por quê? Porque o Espírito Santo não procede do Filho. Mas a Igreja Católica diz que do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, né? Olha só, é uma inversão aqui, né? É uma inversão da figura geométrica. O Concílio de Florença veio a dizer para todos nós, para a Igreja Católica, um concílio com a presença do Papa e definições que estas três pessoas são um só Deus e não três deuses. Porque as três têm uma só substância, uma só essência, uma só natureza, uma só divindade, uma só imensidade, uma só eternidade, e tudo é uno naquilo que não se comporte, que não comporte uma oposição de relação. É naquilo em que não existe uma oposição de relação. Então, por razão desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. E o Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Isso aqui há dois palavrões aqui, um em grego e outro em latim, para exprimir essa ideia, essa pericoresis, ou circummincêncio, essa interpenetração, né, de cada pessoa nas outras duas. E aquele símbolo, né, das argolas que estão juntos e têm regiões comuns, embora se distingam, estão dentro, né? Porque estão todos aqui, estão em razão desta unidade de natureza, essência, divindade. Pericoresis, então, é em torno de, circummincentium, né? Tá em volta e dentro. É a mútua inabitação. É a habitação dentro, inabitação das pessoas divinas por razão da essência divina
que é a mesma e única para as três pessoas, né? E terminamos aqui, então, com essa imagem da Virgem, aqui, que, de alguma maneira, está unindo a Trindade também, né? Porque ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Então, são as três pessoas divinas que, simultaneamente, coroam a Virgem como Senhora e Rainha de todo o universo. Nós também teríamos feito isso, e Cristo fez. Aí, você não gravou isso? Puxa vida, não tinha ninguém gravando com o celular nesse momento, mas pode deixar que no céu a gente vai ver isto. Muito bem, terminamos a 8ª aula. Até uma próxima.